Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Foi dada a largada para a campanha eleitoral e, em época de pandemia, o carioca aposta na força das redes sociais em substituição ao tradicional corpo a corpo nas ruas. A rede social é uma tendência mundial que não tem para onde escapar mais, né? Acho que é uma forte tendência agora, até mesmo de você conhecer melhor o candidato. Redes sociais e internet, né? Pesquisando cada um dos candidatos, porque eu acho que não dá mais para acreditar em tudo que a gente recebe pelo celular. Projeto Médicos de Rua leva atendimento à população em vulnerabilidade social. E a arte em murais. A Zona Portuária ganha projeto cultural que reúne 16 murais de artistas brasileiros. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre as eleições municipais. A campanha eleitoral para prefeito do Rio e para a disputa de uma cadeira no Palácio Pedro Ernesto começou no domingo. Concorrem à prefeitura 14 candidatos. Até dia 6 de outubro estão proibidos comícios, passeatas e outros atos que provoquem aglomerações. A data das eleições está marcada para 15 de novembro. Em todo o país, nos 55.570 municípios, irá ocorrer o processo de votação para eleger vereadores e prefeitos. Na cidade do Rio, são 1.758 candidatos para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores. Dos 51 parlamentares em exercício, todos irão concorrer à reeleição, exceto o parlamentar Paulo Messina, candidato pela primeira vez à prefeitura da cidade. Outros 14 candidatos, desses 6 são mulheres, também estão no páreo para a vaga no Executivo. De acordo com as mudanças na legislação eleitoral, as coligações de partidos para o Legislativo não serão mais permitidas, o que possibilitava que partidos menores e com pouca expressão política elegessem candidatos, muitas vezes, pouco conhecidos do eleitorado. Agora a chapa é puro sangue, como se costuma falar no jargão político, tornando assim o processo mais transparente para o eleitor. Mas quem se aventurar a concorrer a uma vaga tanto no Executivo quanto no Legislativo vai ter que se adaptar ao novo normal imposto pela pandemia do coronavírus. As tradicionais caminhadas em feiras livres, centros comerciais e bairro afora, conhecidas como corpo a corpo com direito à distribuição de panfletos e santinhos, apresentando o candidato, ficam prejudicadas em tempos de coronavírus devido ao alto risco de contaminação. O negócio é se aventurar a um território já bastante utilizado por alguns e ainda pouco explorado por outros, como as redes sociais. A rede social é uma tendência mundial que não tem para onde escapar mais, né? Acho que é uma forte tendência agora, até mesmo de você conhecer melhor o candidato. Então, essa é a tendência do futuro, né? Que o futuro é hoje e a gente precisa cada vez mais investir nela e acompanhar, claro, sempre levando em consideração a origem da notícia, né? Que é fundamental para ter um sucesso no futuro. Redes sociais e internet, né? Pesquisando cada um dos candidatos, porque eu acho que não dá mais para acreditar em tudo que a gente recebe pelo celular. É importante você investigar mesmo, saber o que o candidato fez, se ele tem alguma coisa na justiça pendente, acho que é por aí. Eu acho que é muito importante que, além da rede social, a gente busque fontes seguras de informação, porque muitas vezes nas redes sociais a gente tem notícias replicadas e que vale a pena conferir. Mas, segundo o cientista político, não só as mudanças na regra do jogo eleitoral vão definir essa eleição. Outros fatores também serão determinantes para decidir o resultado. Eu diria que há 3 grandes diferenças, 3 grandes mudanças gerais que vão influenciar nessa eleição. A primeira é, sem dúvida, a que você menciona, uma mudança eleitoral, né? Uma mudança no sistema eleitoral, propriamente dito, que é a questão do fim das coligações. Essa vai ser a primeira eleição sem a possibilidade de partidos se coligarem na eleição proporcional, só poderá haver coligações na eleição majoritária,
Ou seja, os partidos só podem se coligar, né, na chapa para prefeito. Né? Pode ter partidos juntos para eleger o prefeito, mas os partidos não podem estar juntos para eleger o vereador. Isso é uma mudança importante porque a consequência dela é aumentar o número de candidatos que haverá disputando a eleição. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, cada partido pode lançar aproximadamente 70 candidatos. Né? Com a coligação, antes os partidos menores eles concentravam todos em apenas um único candidato e contavam com os votos de outros partidos. Agora não. Agora os partidos precisam contar com os votos da própria chapa. Então eles fazem o possível para atingir esse número máximo de 70 candidatos a vereador. Esse é o número no Rio, cada cidade tem um número próprio. Então aumentou a quantidade de candidatos a vereador e a prefeito também, porque quando você lança o candidato a prefeito, aumenta o seu voto dos seus vereadores, aumenta o voto de legenda. Então, isso tudo é um diferencial proporcionado pela mudança do sistema eleitoral. Só que tem outras duas mudanças muito importantes, que não são exatamente mudanças, mas um contexto diferente que altera o cenário em relação à eleição passada. Por conta da pandemia, a internet será utilizada mais do que em nenhum outro momento da história. Cada eleição que passa, a internet vai ser mais importante. Só que nessa eleição em particular, a pandemia acelerou esse processo. Como os candidatos não poderão colocar muitos cabos eleitorais, ou se colocarem será considerado antiético, né, no mínimo, pela sociedade, como isso não é mais possível, a campanha em geral vai acontecer pelas redes sociais, pela internet, né, mais do que nas ruas e nas praças, será nas redes. E há uma segunda consequência dessa pandemia, né, que é a aproximação, inclusive, do nosso sistema eleitoral brasileiro do sistema eleitoral americano, onde o voto é facultativo, não é obrigatório como aqui. Qual que é uma característica do sistema americano? Os candidatos, o mais importante para os candidatos é convencer os eleitores no dia da eleição a irem votar, né, porque lá o voto não é obrigatório. Aqui no Brasil, essa nunca foi uma preocupação, porque como o voto é obrigatório, todo mundo já vai votar. Acontece, muitos especialistas têm avaliado isso, que por conta da pandemia, nessa eleição em particular no Brasil, muita gente não irá votar. Né? Muita gente vai ter medo de ir até a urna, aglomeração, né? Então o quórum vai baixar. A preocupação dos candidatos, e esse é o terceiro diferencial, será em mobilizar os seus eleitores para chegar até a urna, né? Convencer os eleitores de que é importante eles irem votar no dia. Então, eu diria que essas são as três principais mudanças que teremos nessa eleição. E o Tribunal de Justiça do Rio definiu nesta segunda-feira os nomes dos desembargadores que vão julgar o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Os nomes dos 5 desembargadores foram conhecidos por sorteio. São eles Tereza de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Melo, Fernando Arigoni da Silva e Inês Chaves de Melo. Além dos 5 desembargadores, participarão da comissão mista 5 deputados estaduais, que serão eleitos nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. A comissão, que vai ser comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, terá até 180 dias para concluir sobre o pedido de impeachment de Wilson Witzel. Uma reunião marcada para essa quarta-feira deve definir o nome do presidente da CPI, que vai apurar as ações do grupo conhecido como Guardiões do Crivella. A convocação da reunião da CPI Guardiões do Crivella foi publicada no Diário Oficial da Câmara desta segunda-feira. A primeira reunião da CPI, que vai investigar o grupo que ficou conhecido como Guardiões do Crivella, está marcada para a próxima quarta-feira, às 13 horas. Farão parte da CPI os vereadores Tereza Berger, Dr. Jorge Manaia, Felipe Michel, Inaldo Silva e Átila Nunes. E como primeiro suplente, o vereador Paulo Pinheiro. Na primeira sessão serão definidos os nomes do presidente e do relator da comissão. O grupo Guardiões do Crivella foi uma denúncia onde funcionários da prefeitura faziam plantão na porta de hospitais para impedir o trabalho da imprensa. A CPI dos Guardiões do Crivella não é a única CPI instalada na Câmara Municipal para investigar o prefeito Marcelo Crivella. A outra é a CPI do QG da propina, que foi descoberto a partir de investigações iniciadas no ano passado, com base na colaboração premiada do doleiro Sérgio Misrai, preso pela Operação Câmbio Desligo.
A Câmara do Rio também definiu os nomes dos vereadores que farão parte da CPI para investigar o suposto QG da propina na Prefeitura. Pelo bloco Por um Rio Mais Humano, os representantes serão os vereadores Dr. Jorge Manaia, Dr. Jairinho, líder do governo, e João Mendes de Jesus. Os vereadores Átila Nunes e professor Célio Luparelli serão os representantes do bloco independente Por um Rio Melhor e, como primeiro suplente, o vereador Tarcísio Mota. E a Guarda Municipal iniciou os testes de um triciclo elétrico durante o patrulhamento na Quinta da Boa Vista. Os testes vão durar 30 dias. Se o veículo for aprovado, o triciclo será utilizado em ações de patrulhamento na Quinta da Boa Vista e no Boulevard Olímpico. E você vai ver no próximo bloco. Cidade ganha projeto cultural que reúne 16 murais de artistas brasileiros. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Por isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então fique ligado! Sobre a segurança pública, temos a Guarda Municipal como responsabilidade do município, é claro. Já as polícias militar e civil, assim como o Corpo de Bombeiros, ficam a cargo do governo estadual. Quando se fala em meio ambiente, temos aí uma competência administrativa comum, que é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Por isso é importante entender até onde vão as competências municipais. Viu como a escolha dos cargos municipais pode afetar diretamente a sua vida? Avalie bem antes de decidir. Eleições 2020. E aí? Quem te representa? O Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica completou 10 anos este mês. O programa atende cerca de 500 pessoas por ano. A procura por esse tipo de cirurgia não para de crescer. Atualmente, de acordo com o governo do estado, mais de 5.500 pessoas aguardam na fila para realizar o procedimento de redução do estômago. São 10 anos de transformação na vida de muita gente. O Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica completou uma década esse mês. O procedimento tem como objetivo reduzir o peso de pessoas obesas para que consigam recuperar o benefício de uma vida saudável. Quando as operações começaram, apenas 20 intervenções por ano eram realizadas em média pelo SUS. Hoje são feitas pelo Estado aproximadamente 500 por ano. O programa coleciona histórias de superação. Rodrigo Teixeira tem 40 anos e é consultor comercial. Se submeteu ao procedimento há cerca de 3 anos e perdeu 84 quilos. A minha vida melhorou aí 200% a nível de saúde. Eu era hipertenso, eu tinha muito problema de coluna, até por causa do sobrepeso. E assim, eu tive um ganho tremendo de saúde por conta da cirurgia. Para mim foi um divisor de águas em todos os sentidos. O que determinou você, na realidade, bater o martelo e falar, eu vou operar? Bom, o principal fator que me levou a querer operar foi que em 2014 para 2015 eu tive um processo de depressão onde eu ganhei mais de 30 quilos em um ano. E aí eu cheguei à obesidade de 160 quilos. E aí foi quando eu descobri aos 37 anos com hipertensão e com vários problemas de saúde. E aí eu falei, não, eu não posso, sou muito novo e vou ter esse problema tão cedo. Então eu fui ao posto de saúde, né, para começar a procurar algumas coisas. Já tinha tentado emagrecer várias vezes, fazendo dieta e tudo mais, e já não conseguia. Antes dessa depressão já tinha 130, 135 quilos. Mas aí foi o veredito quando afetou ali a minha doença. E aí eu fiz a inscrição para procurar justamente para fazer a cirurgia bariátrica. Atualmente, apenas o Hospital Estadual Carlos Chagas realiza esse procedimento. Aproximadamente 3.500 pessoas já tiveram suas vidas transformadas. Dr. Cid Pitombo é coordenador do programa de bariátrica do hospital. Ele ressaltou a importância de uma pessoa com obesidade realizar essa cirurgia.
antes desse programa ser instituído em dezembro de 2010, na verdade começou em setembro, e a gente começou a operar em dezembro, a realidade dessa população de obesos mórbidos no estado do Rio inteiro e no município do Rio de Janeiro era de cerca de 14 a 20 cirurgias por ano, em toda a rede. Hoje, só o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, a gente realiza 40 cirurgias por mês, ou seja, quase 500 cirurgias por ano. Era uma população que vivia sem atendimento, que não sabia muito para onde ir, e com essa organização toda que foi feita, incluindo-se aí o município do Rio de Janeiro, nos postos de saúde, nas clínicas da família, podendo orientar o atendimento dessa população, eles acharam um caminho aonde ser tratado. Nossa população buscou um atendimento básico, porque todos os pacientes devem inicialmente procurar um atendimento básico de saúde, né? Ou o posto de saúde do seu município, ou a clínica de família. Lá vai ser diagnosticado que é portador de obesidade mórbida e, por qualquer especialista, ele encaminhar no Sistema Estadual de Regulação, que encaminha o nome para o nosso atendimento. E aí vai começar, propriamente dito, o atendimento lá no Hospital Estadual Carlos Chagas. Ele explica ainda como uma pessoa pode se candidatar ao procedimento. Existe uma classificação inicial que é chamado índice de massa corporal. Você pega o peso, divide pela altura ao quadrado, você tem um índice. O normal é ficar entre 19 e 25, né? Porque você está dentro de uma faixa de peso normal. Você começa a pensar em cirurgia bariátrica quando esse peso está acima de 30, esse índice está acima de 35. Então, se o seu índice estiver acima de 35, se você tiver alguma doença associada, pode ser que você seja candidato ao procedimento de cirurgia bariátrica. Se tiver acima de 40... Na realidade, junto a isso, um quadro de obesidade, né? Você tem um quadro de obesidade, tem um índice acima de 35, você já está com uma obesidade importante. Associado a isso, você tem um diabetes, hipertensão, você pode ser candidato. Quando o seu índice está acima de 40, você já é portador de obesidade mórbida. Então, independente de você ter doenças ou não, você é candidato, sim, a realizar um procedimento de cirurgia bariátrica. Você vai conhecer agora uma iniciativa que leva atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o projeto Médicos de Rua. A ONG Médicos do Mundo começou atuando em São Paulo há 4 anos e hoje já tem representantes em outros 7 estados e no Distrito Federal. No Rio, o trabalho solidário chegou a 1 ano e 3 meses e é coordenado pela médica carioca Evelyn Feitosa, que vive em São Paulo e divide o seu trabalho na capital paulista com visitas frequentes ao Rio de Janeiro. Aqui, ela atua na Candelária e no Largo da Carioca, com uma equipe de 60 pessoas. Não foi preciso muito tempo para ela notar uma mudança no perfil dos moradores de rua. Hoje, segundo Evelyn Feitosa, eles são pessoas muito mais velhas, de 70, 80 anos, e por isso têm doenças relacionadas à idade, como diabetes e pressão alta. O número aumentou muito, então os postos, acesso aos postos, aos hospitais ficaram... A gente notou que ficou um pouquinho mais difícil o retorno nos médicos que faziam acompanhamento. Com isso, a gente começou a ir adaptando para a população que a gente estava atendendo, né? Eu estou no Rio mensalmente, isso obrigatoriamente para fazer ação. Na época Covid, que eu tirei os alunos da rua para não expor, diminuir muito a equipe. Eu ia de 15 em 15 dias para a rua com a ajuda de outras redes, né? Aí a gente se juntou um pouquinho para poder fazer uma atuação um pouquinho mais assertiva. Eu estava na rua de 15 em 15 dias no Rio e de 15 em 15 dias em São Paulo. Nesse período de pandemia, uma constatação que surpreendeu a equipe nas ruas do Rio. Incrivelmente, o número foi até baixo, sabe? Pelo que a gente estava esperando, pela falta, pela desnutrição em alguns casos, pela falta de higiene, do acesso, não das pessoas, mas pelo acesso à higiene, a dificuldade de distanciamento social, o compartilhamento de itens, pelo tudo que eles têm. E pelo tanto de pandemia que tinha, a gente viu pouco número até de sintomático na rua, né? E o tanto que a gente foi atrás, até com outras lideranças. Eu fiz um pouco de telemedicina na época. O número foi, graças a Deus, o número foi abaixo do que a gente esperava e o desfecho foi abaixo do que a gente esperava. A que você atribui isso? Olha, eu acredito, até lendo em outros estudos, né? Eu acho que o não confinamento, eu acho que a área livre, isso acho que é um grande fator que deve se levar em consideração.
porque em abrigo foi um pouco diferente os números, né? E era a mesma população, mas o ambiente era outro. Os hábitos dificilmente modificam. Então, acredito que a área livre seja o grande diferencial nesse ponto. Normalmente, cada pessoa é entrevistada como se estivesse em um hospital, fazendo uma consulta. No Rio, este trabalho foi um pouco dificultado durante o isolamento social, porque Evelyn trabalhou a maior parte do tempo sozinha. A gente tem a anamnese para cada ação, né, que a gente faz. No Covid, a gente tem um questionário que a gente passou mais em São Paulo, porque no Rio eu atendia sozinha praticamente, então não dava para eu passar o questionário, é um questionário online. Em São Paulo a gente conseguiu passar isso, que lá eu eu que formulei esse questionário, eu formulei baseado nos sinais e sintomas, se isso nos chama atenção para ser um risco de Covid ou não, né? Se tem acesso à higiene, se tem acesso à alimentação, se tem acesso ao abrigo, se ele fosse prefeito ou se ele fosse um governante, o que ele faria para a população de rua, porque eu acho importante escutar eles, se eu estou fazendo a saúde para eles, às vezes o que eu tenho na cabeça não é o adequado para eles ou não é acessível, então eu deixava eles darem a opinião, eles falarem o que eles gostariam. E se ele conhecia já da doença, se ele já tinha alguma orientação em relação ao desfecho ou à contaminação, isso tudo a gente levantou sim. Nos meses de alta taxa de contaminação, poucas pessoas precisaram de internação, o que facilitou o trabalho. A gente vai para a rua com uma farmacinha de rua, né? Então a gente leva os medicamentos mais usados. Quando era questão de síndrome gripal, a gente encaminhava para a UBS, porque precisa notificar o caso suspeito. Alguns casos, no Rio, eu quase não precisei acionar a internação. E se a gente precisar, vem SAMU. A gente aciona via SAMU. Essa é Agora, se é uma coisa que eu estou fora de pandemia, que não é urgência nem nada, a gente tem uma parceria também com alguns ambulatórios que tratam de especialidade. Então, oftalmo, que é difícil estar na rua, cirurgia, urologia. Então, a gente encaminha para um ambulatório, claro que de graça também, né, e apto a atender população em situação de rua. E aí a gente faz essa parceria para poder tentar dar continuidade no tratamento. No começo, eles foram resistentes ou aceitaram a ajuda de vocês logo no começo? No começo, lá quando eu comecei na Candelária, como eu estava com a Toca de Assis, que está na rua há 20 anos, né, naquele mesmo local, ficou muito mais facilitado. E desde o momento que ele entende que você trata ele com respeito, com dignidade, sabe, sem hierarquia de jeito nenhum, né? Então, que a gente vai para cuidar, que a gente vai para acolher, isso se quebra rapidamente. No Largo da Carioca foi igual, né? Então, a gente conseguiu um acesso muito fácil. O acesso mais dificultado, na minha opinião, foi quando a gente fala das medidas de tentar o distanciamento social, tentar o não compartilhamento de itens. Se eu durmo na rua, se eu estou aglomerado, como é que tem que fazer de uma forma diferente para diminuir o contágio da pessoa e não passar para outras pessoas? Neste ponto, eles são um pouco mais resistentes, porque aí o que me faz pensar, né? Já são tão sofridos, já são tão esquecidos pela sociedade. O slogan é fique em casa se eu não tenho casa. Se eu não me identifico no que as pessoas pedem, eu já sou um pouquinho mais reticente. Quando a gente fortalece isso, mesmo voltado para a rua, eles ainda ficam um pouquinho mais reticentes. Mas sabiam muita coisa. A rua estava super informada. O fazer, né, que era um pouco mais reticente, porque a maior parte que eu escutei se a rua não me matou até agora, não é o vírus que vai me matar. Quem quisesse participar e passar a ajudar, como é que faz para poder entrar em contato com vocês? Principalmente pelo Instagram, né, que é médicosderrua.rj. Tem a ONG Médicos do Mundo, que é o site oficial, e pode procurar pela gente, pode fazer contato via Rio de Janeiro, né? E tem nosso Facebook, também é Médicos de Rua RJ, Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ganhou no fim de semana a maior galeria de arte a céu aberto do país.
O projeto Rua Walls reúne 16 murais de artistas brasileiros e faz parte do plano de revitalização da zona portuária. Durante 30 dias, 18 artistas brasileiros participaram da criação do muro que ficou conhecido como Rua Walls. Localizado na Avenida Rodrigues Alves, na zona portuária, no total são 16 muros que ocupam 1,5 km de extensão da via. A inauguração foi no dia 27 de setembro. Com a Rua Walls, o Rio de Janeiro passa a ter a maior galeria de céu aberto do Brasil e uma das maiores da América Latina. A Rua Walls não é só um projeto urbanístico. 90% da equipe foi formada por moradores das comunidades próximas do Morro do Pinto e da Providência. Eles foram capacitados para esse trabalho e outros que ainda serão feitos, como, por exemplo, a pintura dos muros da Escola Municipal General Mitre. A Rua Walls é mais um projeto que faz parte da revitalização da zona portuária que começou em 2012. A região já conta com a Roda Gigante, o Aquarrio, o Museu da Manhã, o VLT e o Boulevard Olímpico. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.